Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui uma aula, uma explicação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é importante, né, porque trabalha a situação dos nossos dados pessoais, protege as nossas informações. A Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei 13.709. Esta lei, ela vai tratar de diversos aspectos. Primeiramente, vamos iniciar aqui os aspectos preliminares. O que é a norma ou a Lei Geral de Proteção de Dados? Em que tipo de classificação a gente poderia colocá-la? Em normas cogentes, que são normas imperativas, ou em normas dispositivas, que são aquelas que as partes podem, nas relações jurídicas, modificá-las. Vamos compreender inicialmente que a Lei Geral de Proteção de Dados está inserida dentro das normas cogentes. E nesse aspecto, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, ela se preocupa, né, e versa apenas e tão somente sobre o tratamento dos dados pessoais. O que eu quero dizer com isso? Ela não atinge diretamente os dados de pessoas jurídicas, documentos sigilosos, documentos confidenciais, segredos de negócio, planos estratégicos, fórmulas, marcas, patentes, entre outros documentos ou informações que sejam relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável. Por exemplo, se eu, pessoa física, tiver uma patente e uma marca, não é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Se eu tenho um livro publicado ou uma canção escrita, também não será protegido essas informações pela Lei Geral de Proteção de Dados. Se eu tenho um software, da mesma forma, não será protegido. As leis que protegem a propriedade industrial é a Lei 9.279, de 96, a Lei dos Direitos Autorais, a 9.610 de 98. E a lei de software é a lei 9.609 de 1998. Observado esses primeiros aspectos, nós podemos dizer que o artigo 1º da lei 13.709, ela trata sobre a questão, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Vejam, inclusive, então, nos meios físicos, essa lei também se atende, né? Por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público interno, de direito público e direito privado, e dentro do objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, por isso, essas leis de proteção, esta lei de proteção da privacidade dos dados, ela relativamente ao tratamento dos nossos dados, está relacionada com o que sentimos e que necessitamos dentro de um equilíbrio entre a liberdade individual e a preservação de fluxo aberto de dados pessoais capazes de sustentar o comércio, inclusive o comércio internacional. Vejamos por quê. Porque a gente usa as plataformas digitais. Nós fazemos negócios como consumidores com diversos setores, né, com diversos fornecedores, e alguns deles podem estar situados em locais não dentro do nosso território nacional. A evolução desta legislação nos mostra os principais aspectos principiológicos que esta norma tem que se respeitar, que são os princípios constitucionais aplicados ao direito. Indivisibilidade, ou seja, o que eu quero dizer com isso, que nós estamos dentro de um orçamento, dentro de um arcabouço jurídico indivisível. Ou seja, nós temos uma estrutura, Constituição, normas infraconstitucionais. Dentro desse aspecto, também não podemos esquecer da igualdade de direitos entre as pessoas. Também não podemos esquecer dos preceitos protetores das empresas, a livre concorrência, a proibição de ter tratamento diferenciado entre elas, né? A nossa ampla defesa no processo civil, o nosso princípio da igualdade entre as pessoas.
são alguns dos princípios aplicados à nossa legislação. Nesse âmbito, a disciplina, a amplitude da lei atinge apenas os dados pessoais das pessoas naturais, pessoas físicas. E dentro desta amplitude, nós temos os fundamentos da lei. O artigo 2º estipula que a proteção de dados pessoais tem como fundamento o respeito à privacidade. Né? Nós estamos numa sociedade civilizada e a privacidade é um elemento importante da nossa dignidade. É um elemento indissociável da nossa dignidade, em razão pela qual qualquer ato capaz de afetar a intimidade do cidadão seria também um ato atentatório à própria experiência humana de uma vida digna. Então, neste aspecto, o respeito à privacidade é um elemento, um fundamento importante. Outro fundamento importante que nós temos é a autodeterminação informativa. Né? A quantidade de dados disponíveis e a qualidade de seu tratamento por meio de um sistema informatizado altamente capaz de transformar os nossos dados pessoais em verdadeiras commodities. Vejam, as plataformas, né, que nós temos de redes sociais, quantas informações elas possuem sobre nós. É preciso saber o que ela está fazendo com esses dados. A quem ela está entregando esses dados, se é que estão sendo entregues. Né? Modelos de negócios são invariavelmente pautados e rentabilizados cada vez mais no tratamento dos nossos dados pessoais. O Waze, por exemplo, sabe aonde nós estamos quando estamos usando aquele aplicativo, para onde estamos indo. Então, poderia, inicialmente, né, poderia nos fornecer informações de postos de gasolinas, lojas de compras, nos mostrar isso de uma forma clara também. Né? O cidadão ele precisa ter controle sobre os seus próprios dados. Isso é fundamental. Né? Porém, a autodeterminação informativa se apresenta como um fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados, justamente nesse momento que nós estamos vivendo, em que ainda predomina a coleta indisseminada e indiscriminada e de forma maciça dos nossos dados. Né? É uma forma que a gente tem. Nós precisamos saber para que esses dados estão sendo usados e coletados. Esta é a autodeterminação informativa. Outro fundamento importante é a liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de comunicação e de opinião. A nossa Constituição Federal prevê que é a liberdade de manifestação de pensamento, sendo proibido, vedado o anonimato. Assim, a nossa liberdade de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independe de censura, independe de licença. Né? Dworkin já afirma, ou afirmava, né, lecionava, que a liberdade de expressão do pensamento é vital e integra o próprio desenvolvimento humano. De tal forma que a manutenção desta ou desse fundamento de direito garante a autodeterminação dos indivíduos. Então, o Estado deve manter-se neutro quanto à liberdade de pensamento dos indivíduos para que se possa ocorrer de forma livre e o que é definido como um valor de indiferença. O Estado tem que ser indiferente a isso. Né? Sem comunicação livre não se pode falar em sociedade livre, muito menos em soberania popular. É um aspecto social que a Lei Geral de Proteção de Dados tem como fundamento. A liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de comunicação e opinião, usualmente, são consignados justamente com privacidade.
nos ordenamentos jurídicos internacionais, por exemplo, eles são entrelaçados com os direitos humanos, como forma de garantir o tratamento de dados e que seja considerado ilícito caso isso viole, né, os referidos direitos, como coleta de dados por órgãos públicos ou entidades privadas que depois o utilizam, né, a sua base de dados para a criação de dossiês para pressionar jornalistas, defensores dos direitos humanos, entre outros. Então, o Estado tem que ficar a parte disso, mas ele não pode deixar de legislar. Ele não pode deixar de criar normas para proteger nós, pessoas naturais, dentro deste mundo de informação que estamos inseridos. Outro aspecto fundamental que não podemos deixar de relatar é a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Nós temos isso como um direito sagrado, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela enfatiza como fundamento a privacidade e também como outro fundamento a inviolabilidade da intimidade, da honra, dentro da forma que a Constituição assim prevê. Outro aspecto importante e indissociável e fundamental que está inserido na nossa legislação é o desenvolvimento econômico e tecnológico e de inovação. O Estado não pode proteger o indivíduo, os dados do indivíduo, sem também deixar de desenvolver ou autorizar as pessoas, os entes econômicos, de ter o desenvolvimento para trazer modernização, para trazer desenvolvimento tecnológico, econômico e de inovação. Uma sociedade, pessoal, ela percorre os caminhos de acordo com a possibilidade técnica de sua época. É inegável, por exemplo, o fato que o desenvolvimento do capitalismo moderno, né, é tributário de uma tecnologia em constante evolução que fornece um ambiente propício. Se não fosse a Revolução Industrial, tempos atrás, né, que foi um marco em que a tecnologia passou a ocupar um destaque na dinâmica social, a sua rápida evolução nas mais diversas áreas, como informática, eletrônica, telecomunicações, passou a condicionar diretamente a sociedade como um instrumento de produção, distribuição do tempo e de espaço. A tecnologia deixou de ser vista apenas como uma situação de fato, isolada de uma conjuntura, para ser um valor condicionante da própria sociedade e, em consequência, do próprio direito. A capacidade de processamento de dados se transformou em um preceito nuclear para a evolução econômica. Não apenas quando lidamos com os novos serviços, né, puramente digitais, mas também em razão da possibilidade de que as informações existentes, quando extraídas dos próprios dados que estão ali fornecidos por nós, podem ser absorvidas e tratadas, gerando um grande conhecimento para qualquer pessoa ou entidade. E aí, diante dessas informações, nós podemos aplicar no que considerarmos pertinentes àqueles dados. A nova forma de economia, hoje, é pautada, sem dúvida nenhuma, nos nossos dados pessoais, né? Intangíveis outra hora, mas hoje são visíveis, né, e cristalinos diante da possibilidade que as empresas, que os governos possuem de mapear as nossas informações, né? O desenvolvimento de ferramentas, né, que encontram guarita em sonhos, né? Mas agora a gente tem espaço, né? Nós temos que ter esta lei para proteger de nós mesmos. Já dizia, né, um certo livro que eu li quando fazia o meu mestrado, do professor Souza Ribeiro, em uma dos seus trechos do seu livro, que é a tese de mestrado, ele dizia: a autonomia da vontade tem que ser protegida da própria autonomia da vontade. Então, nós não podemos fazer qualquer coisa. O Estado tem que nos proteger de nós mesmos. A Lei Geral de Proteção de Dados, portanto, é uma resposta aos anseios, né, ora elencados ao trazer mais segurança jurídica para o ambiente digital brasileiro, bem como para criar um meio de proteção dos nossos arquivos também
não digitais. Então, esse aspecto também não pode deixar de ter fundamento na livre iniciativa, livre concorrência e a defesa do consumidor. Né? Sem garantia da livre iniciativa no tratamento de dados, poderia haver uma compreensão do uso das tecnologias e, consequentemente, prejuízos aos usuários, motivo pelo qual o tratamento jurídico equilibrado para as atividades desenvolvidas no mercado é condição para evitar a retração da economia, pautado nos dados. Né? Então, vejam que é fundamental a proteção de dados e os interesses também de privacidade e dos direitos da personalidade dos indivíduos, porque eles são relevantes para qualquer aquisição de potencial abuso de poder. Né? Nesse sentido, também não podemos deixar de relatar que o STJ já decidiu que a prática do credit scoring é lícito. Né? Ou seja, o cadastro positivo, que está lá na Lei 12.414/2011, sobre a qual, né, ele disse, desde que a avaliação dos riscos de crédito sejam respeitados, os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor, no sentido da tutela de privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, devendo ser elas fornecidos e esclarecidos, casos solicitados acerca das fontes dos dados considerados como o histórico do cliente, bem como as informações pessoais valoradas ali pelo o ente que está analisando este cadastro. Né? Então, vejam que isso vai todo em direção a um outro direito fundamental que nós temos, que é o direitos humanos, né? O livre desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania por pessoas naturais são fundamentais para a nossa digestão desta lei. Ao sentir dessa legislação, a gente se pergunta justamente qual é o significado de dados pessoais. São as nossas informações, né? Os dados que nos identificam. Né? Qualquer dado que nos identifique, sejam eles sensíveis ou não, eles serão dados que nós teremos que ter em mente. Outro ponto é a operação de tratamento da nossa legislação. Então, como estávamos falando, né, outro dado importante nesse aspecto é a operação de tratamento. O artigo 3º da nossa legislação, ele vai dizer o seguinte, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela aplica-se em qualquer operação de tratamento realizado por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou direito privado, independente do meio, do país de sua sede ou do país em que estejam localizados os dados, desde que. Então, vejam que essa legislação ela vai ser aplicada desde que, né, no caso dos dados, a operação de tratamento seja realizada no nosso território. Pronto, dentro do território físico brasileiro. Massa, tranquilo, maravilhoso. Agora, nem sempre nos meios digitais essa operação vai ocorrer exclusivamente dentro do nosso território. Por exemplo, nós podemos estar aqui acessando uma base de dados na Europa, nos Estados Unidos. Podemos estar na Europa ou nos Estados Unidos acessando base de dados no território brasileiro. Ou podemos utilizar o território brasileiro como um caminho de acesso a uma informação. Por exemplo, estou na Europa acessando, né, pelo meu chip, pelo meu telefone, chip da minha conta aqui de uma operadora brasileira, né, usando a rede de Wi-Fi lá, mas o meu chip aqui, para acessar o Google. Ou um outro site americano. Nós teremos aqui a aplicação da lei brasileira. Por quê? Porque está escrito no artigo 3º, inciso 2º, as atividades de tratamento que tenham por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados individuais de indivíduos localizados no território, então se estão localizados no Brasil, ou, vejam, importante, ou que os dados tenham transcorrido o caminho percorrido
pelo nosso direito, ou os dados pessoais, o objeto de tratamento, tenha sido coletados ou coletados no nosso território. Então, se nós coletamos por algum motivo os dados aqui, também teremos essa questão. Um outro ponto importante que a nossa legislação nos põe, né? Que a nossa legislação nos põe, é justamente o que não se aplica à legislação Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são as situações em que essa lei não se preocupa em proteger? Excetuam-se dessa proteção de dados, não é, justamente aquilo que o artigo 4º nos traz. O artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados diz assim: esta lei não se aplica ao tratamento de dados realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, né? Aqui neste contexto, as atividades pessoais, especialmente as domésticas, como, por exemplo, troca de correspondência, armazenamento de listas de endereços e arquivos em redes sociais, encontram respaldo nesta exceção apresentada, né? Ela deve ser avaliada, no entanto, de forma um pouco absoluta, mais restritiva, tá? Vejamos alguns outros exemplos que poderiam se enquadrar na exceção. Lista de endereços de amigos para permitir a entrada em condomínio residencial para uma festa, lista de nome de pessoas com endereço para o envio de convite de casamento, manutenção de registros de dados sensíveis para a saúde, né, de familiares para ajudar no caso de urgência, contatos de terceiros na agenda de dispositivos pessoais móveis, diário pessoal contendo referências de gastos, interesses de amigos, questões envolvendo trabalho, rede de Wi-Fi doméstica, né, configurada para também permitir o acesso de visitantes, que ali vai coletar dados pessoais para que a internet seja liberada. Neste caso, né, este último caso, o dono da residência não estará obrigado a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a aplicação utilizada e que serve para esse fim, sim. Então, eu tenho que dizer que estou coletando os dados, mas para este fim meramente não econômico, né? Já as gravações, por exemplo, de câmeras de monitoramento interno dentro de uma residência da pessoa física, ou até externas, para também contemplarem imagem como o rosto de terceiros, que são armazenados em nuvem, em dispositivos pessoais de donos de residências, por exemplo, para nossa segurança, aplica-se a legislação, né? Tanto que a empresa de armazenamento em nuvem, como ao dono da residência, principalmente em razão da possibilidade de captação de uma quantidade maciça de imagens de terceiros. Também aquelas realizadas com fins jornalísticos e artísticos não estão protegidos. Para fins acadêmicos também não estão protegidos. Para a realização, para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado, atividades de investigação e repressão de infrações penais. Então, aquelas câmeras que estão no dia a dia nas nossas ruas também não estão vinculadas a essas questões importantes. Também aquelas situações provenientes de fora do território que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiro, objeto de transferência internacional de dados com outro país, que não o de proveniência, desde que o país proveniente proporcione as mesmas regras de proteção. O tratamento de dados previstos na legislação, em especial neste último, será regido por legislação específica, né, para proteger os dados dessas pessoas. Né? A pessoa jurídica de direito privado que tratar estes dados só será admitido os procedimentos de tutela jurídica de direito público, que aí temos que observar. Outro ponto importante é que os dados pessoais constantes de bancos de dados constituídos para fins dessa legislação, em especial o inciso 3º do artigo 4º, não poderão ser tratados em sua totalidade, tá? Por pessoas jurídicas de direito público, não incluídas as controladas pelo próprio poder. E chegamos aqui
aos conceitos básicos. A legislação ela foi muito bem-vinda ao trazer uma narrativa do que são os conceitos básicos da lei. Por que ela criou conceitos básicos? Para evitar uma dupla interpretação legislativa. Então, para fins dessa lei, considera-se a dado pessoal a informação relacionada à pessoa natural, identificável ou identificada. A legislação também se preocupou em conceituar outros termos, como os dados que nós chamamos dados pessoais sensíveis, que são as nossas questões relacionadas à raça, etnia, ou convicção religiosa, política, filosófica, questões de filiação a sindicatos ou organizações de caráter religioso, filosófico, né, político, dados referentes à nossa saúde, à vida sexual, dados genéticos, biométricos, quando vinculados a uma pessoa, são dados sensíveis. Isso não quer dizer que não podem ser tratados. Esses dados sensíveis vão ser mapeados, mas por meio de uma ideia de dados anônimos, que a nossa legislação chama de dados anonimizados, que são aqueles dados relativos ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Então, vejam que os dados podem ser tratados, mas não identificando a pessoa. A lei também se preocupou em trazer o conceito de banco de dados, como um conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico, novamente. Lembrando, a lei não é para tratar situações de internet, mas também da internet, porque nós temos cadastros físicos, né? Nós temos informações em vários bancos de dados. Esses bancos de dados variados, eletrônicos ou não eletrônicos, têm que ter a mesma proteção. A lei também se preocupou em dizer quem é o titular do direito. Pessoa natural, a quem se refere os dados pessoais que não sejam objetos, né, que são objetos de tratamento. Então, pessoas naturais, a quem se refere os dados pessoais que são objetos de tratamento. A legislação também disse quem é o controlador desses dados. São as pessoas naturais, também chamadas físicas, ou jurídicas, de direito público ou direito privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. E também trouxe uma outra figura chamada operador, que é aquele que executa as ordens do controlador. O operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público, privado, que realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Então, vejam que o controlador tem um subalterno. Este subalterno é chamado de operador. Outro ponto importante é o encarregado. O encarregado é um terceiro, que vai intermediar as informações entre o titular e o controlador, entre o titular e a autoridade nacional, entre a autoridade e as empresas, que são os controladores. Então, o encarregado é uma pessoa indicada pelo próprio controlador para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Dados. É o meio de campo, é aquele que está ali para dar as informações e encaminhar as questões. O legislador também se preocupou em dizer o que é tratamento. Tratamento de dados é uma operação, né, realizada com os dados pessoais, com a que se refere, por exemplo, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, assim como modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, o tratamento quer dizer qualquer situação que envolva os nossos dados, capaz de esses dados serem transferidos, modificados e encaminhados para outro ponto. Então, pessoal, além dessas informações, nós também temos que nos preocupar com outros conceitos, como o conceito de anonimização.
né, é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de ser associado direto ou indiretamente a um titular do direito. Então, os nossos dados relacionados como dados sensíveis, eles podem ser tratados, mas não podem nos identificar. Lembram da questão da época do Covid? Né, que tinham lá, morreu tantas pessoas, morreu tanto disso, em tal estado, tanto. Os dados são coletados, mas eles não são informados quem são as pessoas que estão morrendo, por causa da nossa legislação. Ela veda. É claro que o titular daqueles dados pode autorizar esta informação, mas a regra é não. Né? Outro conceito importante é o consentimento para os dados serem tratados. É a manifestação livre, informada, inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, veja, eu tenho que consentir, porque se eu não consentir esses dados, haverá um vício de consentimento. E o vício de consentimento gera nulidade desse tratamento. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, são vícios de consentimento. Bloqueio. O legislador se preocupou até com a palavra bloqueio. Ele diz que bloqueio é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal do banco de dados. Eu vou bloquear aquela informação. Ela não vai poder ser usada. Também se preocupou com a exclusão, né? Que é a própria eliminação. Então, ele diz, eliminar é o ato de excluir. Ou exclusão de um dado ou um conjunto de dados armazenados em um banco de dados, independente do procedimento empregado. Ele também disse o que é transferência internacional de dados. A transferência de dados de pessoas para o estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Também é possível o uso compartilhado de dados por meio de comunicações na forma do artigo 5º, inciso 16º. Então, vejam que nós temos essas questões. E toda empresa tem que fazer o seu relatório de impacto e informar a nós e à autoridade nacional qual é esse impacto do tratamento de dados. Né? Esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais é um documento, né, do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos à liberdade civis, aos direitos fundamentais, bem como as medidas que salvaguardam os mecanismos de mitigação dos próprios riscos. Então, o legislador ele foi muito feliz ao fazer isso. Conceitua outras palavras, também como órgão de pesquisa, né? Também trouxe o que é uma autoridade nacional, que é um órgão da administração pública responsável por zelar, por implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei. Então, o legislador ele foi muito feliz nesses conceitos básicos. Passemos agora aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e também alguns outros padrões que a lei chama de princípios, como, por exemplo, o princípio da finalidade, que significa a realização de tratamento para um propósito legítimo, específico, explícito de informações ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível. Então, tem que dizer para que a empresa vai ter que dizer: estou tratando os seus dados por esse motivo, para esta função. A finalidade é tão importante, né, que se apresenta de forma latente na legislação. Tá? É um legítimo interesse, é um interesse específico e um interesse explícito. A empresa deve fazer essa finalidade observando esses 3 padrões. Não podemos também esquecer que o princípio da adequação. O que significa isso? Né? Nós temos que saber que a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular.
de acordo com o contexto do próprio tratamento. É fundamental. O princípio da necessidade, que é a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das suas finalidades, com a abrangência de dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades que a gente busca. Então, os dados têm que ser para isso e é para isso que tem que ser usado e não para outra coisa, né? Dentro dessa necessidade. E, ao mesmo tempo, nós temos o livre acesso, que é uma garantia aos titulares que podemos, a qualquer momento, consultar de forma facilitada, gratuita, como os dados estão sendo tratados, qual é a forma, quanto tempo eles estão sendo tratados, e se os meus dados estão íntegros, como eu os forneci, ou se eles foram modificados. Esses dados têm que estar inseridos num tratamento com qualidade. É a garantia que nós temos da exatidão, da clareza, da relevância e a atualização de dados de acordo com as necessidades para o cumprimento daquilo que foi proposto como finalidade. Esses dados têm que ser tratados com uma certa transparência para o titular. É uma garantia nossa, né, dos titulares, que essas informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre como esses dados estão sendo tratados. Os respectivos agentes de tratamento, quem são eles que estão tratando, quem é o controlador, quem é o operador, né? Observando sempre os segredos, né, industriais, os segredos que as empresas têm que são vinculados a ela. E isso gera um outro princípio, o princípio da segurança, que é a utilização de medidas técnicas e administrativas para proteger os nossos dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão, que é os dados terem sido, por exemplo, hackeados, né? Então, a gente tem que ter uma segurança que os dados não serão hackeados. A segurança ela deve ser proporcional ao risco de tratamento. Então, gente, a eventual alegação de insegurança, como apontado em uma eventual decisão administrativa, não poderá ser presumida. Ela tem que ser comprovada no mais alto grau de avaliação técnica. Então, não há presunção de insegurança, ela tem que ser provada. As empresas têm que observar o princípio da prevenção, adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude dos dados pessoais. Então, é fundamental que ela faça estudos preventivos de caso ocorra, por exemplo, a perda dos nossos dados, o extravio, a alteração, quais são os riscos disso. Não discriminação, outro princípio fundamental, que é a impossibilidade de realizar o tratamento dos nossos dados para fins discriminatórios, fins ilícitos ou até abusivos, né? Isso é fundamental, tá certo? E caso ocorra tudo de errado e os dados sejam perdidos, extraviados, modificados, sempre terá para nós, titulares, o direito a ser indenizado. E a nossa legislação se preocupou com a responsabilização e preservação de contas, que é a demonstração pelo agente da adoção medida eficaz e capaz de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados, inclusive a eficácia imediata dessas medidas, né? Aqui, de uma forma bem concisa e como ponto de partida para a avaliação dessa conformidade de uma operação de tratamento de dados, pelo controlador. Ele vai ter que observar os princípios, né, para assim se efetivar a aplicação da legislação de forma que traga essa questão. Então, os objetivos que essa legislação traz é justamente a proteção, né, dos nossos dados pessoais, de forma a proteger o tão caro que é os nossos dados. Outro ponto é a relação da Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil. A relação ela é simbiótica, vamos usar essa expressão. Uma complementa a outra. A Lei Geral de Proteção de Dados ela protege dados tanto dentro da internet como fora da internet.
E o Marco Civil é a lei que trata sobre a questão da vinculação da internet. Lá vai ter muitas informações como a responsabilidade do provedor de conexão, responsabilidade dos provedores de aplicação, e a Lei Geral de Proteção de Dados veio fortalecer o Marco Civil ao dizer que estes sujeitos também devem proteger os dados que por ali circulam, tá certo? Então, gente, nesse sentido, a gente passa agora para o tratamento de dados. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas hipóteses previstas na lei, mediante fornecimento do consentimento informado, né, pelo titular. Então, o titular ele tem que dar o seu consentimento. Esse consentimento tem que ser livre de vícios, e justamente esse consentimento é importante. Mas não podemos deixar de esquecer que é possível também o tratamento de dados para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Também é possível o tratamento de dados pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução pública prevista nas leis e regulamentos, respaldados, seja em negócios jurídicos contratuais, convênios, instrumentos congêneres, observando sempre a regra legal, para a realização de estudos por órgãos de pesquisas, garantindo sempre que possível a ideia do anonimato, né? Não do anonimato de quem faz a pesquisa, mas que os dados sejam anonimizados, né? Não se identifique os titulares daqueles dados. Também somente poderá ser realizado o tratamento quando necessário a execução de um contrato ou de um procedimento preliminar relacionado a contrato, do qual seja parte titular, a pedido do titular dos dados, para o exercício regular de direitos em processos judiciais, processos administrativos, processos arbitrais, na forma da lei de arbitragem. Os dados também poderão ser tratados para a proteção da vida, da incolumidade física do titular ou de terceiros, para a tutela da saúde em procedimentos realizados por profissionais da área de saúde ou entidades sanitárias. Os tratamentos de dados também serão realizados quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, né? Aí sempre observando a regra do artigo 10 da Lei Geral de Proteção de Dados, e também para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente, como a lei do cadastro positivo, que é a Lei 12.414, a lei do CDC, né, que é a Lei de Proteção ao Código, à Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, são legislações que nos protegem em relação aos nossos dados. É importante dizer que o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade para que ele seja público, a própria boa-fé e o interesse público que justifiquem a disponibilização desses dados, como, por exemplo, os dados de remuneração do servidor público, que está lá previsto na legislação referente à questão do direito administrativo, né? Também a lei de registros públicos, que determinam a publicação de editais em caso de casamento. Então, vai ser publicado os editais e eles serão fornecidos e estendidos ao conhecimento de todos, né? Agora, é dispensada a exigência de consentimento previsto na legislação, né, para os dados tornados manifestamente públicos pelo próprio titular, resguardados os direitos do titular e os princípios e as questões relacionadas a essa lei. Então, vejam, aquela ideia do direito ao esquecimento. Se eu dou notícia de fatos, né, depois eu não posso excluir estes fatos, a não ser, é claro, os direitos do próprio titular que ofenda terceiros, por exemplo. O controlador que obtiver o consentimento previsto na legislação, que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, deverá observar também o consentimento específico do seu titular.
A eventual dispensa da exigência de consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nessa lei. Não é porque eu não preciso ter o consentimento que eu não vou tratar os dados com cuidado. É isso que a lei está dizendo. O consentimento dos envolvidos. O consentimento dos envolvidos deverá ser fornecido sempre por escrito ou por outro meio que demonstre a manifesta vontade do titular. Como eu estou acessando a internet, aquele cliquezinho lá naquele quadradinho. Consentimento informado. O caso o consentimento seja fornecido por escrito, este deverá constar em cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Cabe ao controlador o ônus de provar o consentimento que ele foi obtido de forma regular. No entanto, é proibido o tratamento de dados pessoais mediante vícios de consentimento. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, são exemplos de vício de consentimento. O consentimento ele deverá referir às finalidades determinadas e as autorizações genéricas para tratamento de dados pessoais serão nulas. Então, o tratamento tem que ser específico. Em caso de alteração de informações que o titular forneceu, ou que está os seus dados, o controlador deverá informar ao titular com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o consentimento é exigido, revogá-las. Então, se foi tratado os dados e eu preciso mudar esta finalidade, eu tenho que informar ao titular dos dados que a finalidade mudou. E caso ele não consinta, os dados não poderão ser tratados. O titular tem o livre acesso. Tem o livre acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva, entre outras características, para o atendimento do princípio do próprio livre acesso, observando sempre a regulamentação. E aí, esse princípio do livre acesso tem que observar a finalidade específica do tratamento, a forma e a duração do tratamento, a identificação do controlador, a informação de contato, ou seja, onde eu acho o controlador, acerca do uso compartilhado, a responsabilidade dos agentes que realizaram o tratamento, os direitos do titular na forma do artigo 18. São exemplos referentes ao consentimento dos envolvidos. Outro aspecto importante são as limitações. O legítimo interesse do controlador, que não é o titular, é aquele que controla os dados fornecidos por nós, somente poderá se fundamentar no tratamento de dados pessoais para as finalidades legítimas, consideradas a partir das situações concretas, que incluam que inclui, mas não se limitam às seguintes situações: o apoio à promoção da atividade dos controladores, a proteção em relação ao titular do exercício regular dos direitos ou à prestação de serviços. Também é importante dizer que o controlador deverá adotar medidas para garantir a transferência do tratamento de dados baseado no legítimo interesse. A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto de proteção quando o tratamento tiver fundamento em seu interesse legítimo, observado sempre o segredo e os interesses. Então, pessoal, em síntese, é esse o tratamento de dados. Agora, a gente vai passar adiante para os dados sensíveis. Lembrando que dados sensíveis são aqueles relacionados à etnia, raça, opção sexual, política, filosófica, questões de filiação de sindicatos, associações, questões biométricas, entre outras, como foi mencionado no seu conceito de dados pessoais sensíveis. O tratamento desses dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer em situações específicas. Quais são elas? Quando o titular ou seu representante legal consentir de forma específica e destacada para as seguintes finalidades. Primeiro, sem o fornecimento do consentimento do titular nas hipóteses em que for indispensável para cumprimento de obrigação legal, regulatória do controlador, tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública,
de políticas públicas. Então, em caso de políticas públicas, a gente pode tratar esses dados de forma anonimizada, é sempre bom dizer. Realização de estudos de órgão de pesquisas, garantida sempre que possível a ideia do anonimato, né, dos dados pessoais sensíveis. O exercício regular de direitos, inclusive contratos em processo judicial, administrativo e arbitral. Proteção à vida, à incolumidade física do titular ou de terceiros. Tutela à saúde em procedimento realizado por profissionais da área de saúde ou entidades sanitárias. Também para prevenir fraudes, né, e a segurança do titular nos processos de identificação, autenticação de cadastros de sistemas eletrônicos, observando sempre a legislação. E, nesse sentido, é vedada a comunicação ou uso compartilhado entre o controlador de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objeto de obter vantagens econômicas, exceto para portabilidade de dados, quando consentido pelo titular, ou a necessidade de comunicação será adequada para a proteção de serviços de saúde suplementar. Por outro lado, os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para fins da norma Lei Geral de Proteção de Dados, salvo quando o processo de anonimização ao qual forem submetidos for revertido, utilizando exclusivamente os meios próprios ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Nesse sentido, a determinação do que seja razoável deve ser considerado fatores objetivos, tais como custo, tempo necessários para reverter o processo de anonimização de acordo com as tecnologias disponíveis e a utilização exclusiva de meios próprios. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para fins dessa lei, aqueles utilizados na formação de perfil comportamental de determinada pessoa natural se identificada. A autoridade nacional, que é uma autoridade vinculada ao governo, poderá dispor de padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca da segurança, ouvindo sempre o Conselho Nacional de Proteção de Dados. E, por último, a Lei Geral de Proteção de Dados e a própria saúde. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso à base de dados pessoais que serão tratados exclusivamente dentro dos órgãos e estritamente para a finalidade de sua realização de estudos, pesquisas e mantidos os ambientes, né? Um ambiente controlado e seguro conforme as práticas de segurança previstas em regulamentos específicos e que incluam, sempre que possível, a anonimização desses procedimentos ou até mesmo a pseudonimização dos dados, bem como considerar os devidos padrões éticos relacionados aos estudos e às pesquisas. O órgão de pesquisa será responsável pela segurança da informação prevista nessa norma, né? E não será permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiros. O acesso aos dados que tratam o artigo 13, será objeto de regulamentação por autoridades sanitárias, né, por autoridade nacional ou autoridade de saúde. Para efeitos deste mesmo artigo 13, a questão do pseudonimização é o tratamento pelo qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta com um indivíduo, senão pelo uso de informações adicionais mantidas separadamente. Em linhas gerais, é isso que teríamos. Mas cabe aqui uma ressalva. E as crianças e os adolescentes? Como é o tratamento de dados? A legislação trouxe um artigo, que é o artigo 14, e diz que o tratamento de dados de crianças e adolescentes deverá ser realizado no melhor interesse das crianças e dos adolescentes, conforme este artigo e a legislação pertinente. Os dados pessoais das crianças deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque dado pelo menos por um dos pais ou pelo representante legal. No tratamento de dados, né, dos menores, das crianças, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados e a forma de sua utilização, assim como os procedimentos. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento do seu titular ou do seu representante legal, dos seus pais, né? Quando a coleta for necessária para contactar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez, sem armazenamento ou para sua proteção
em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento do próprio titular, que é o pai, do pai ou do representante legal. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares, né, que são os menores e as crianças, em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento. Aqui reitera novamente o princípio da finalidade, a necessidade de adequação, e nesse parágrafo 4º do artigo 14, né, consta que qualquer tratamento de dados de criança, especialmente jogos e pela internet, deve ser restringir ao mínimo necessário. Entendemos que essa obrigação também se estende ao tratamento de dados dos adolescentes, uma vez que se trata de natural extensão aos princípios da finalidade, da necessidade e da adequação. E, por último, o controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar o consentimento dos responsáveis legais ou dos pais. Foi dado, né, considerando as tecnologias disponíveis. As informações sobre o tratamento de dados referidos no artigo 14 deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, considerando as regras do artigo 14, parágrafo 6º. Pessoal, aqui a gente termina esse amparato geral, né, de alguns pontos da Lei Geral de Proteção de Dados. Até mais, muito obrigado. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, né, pelo meu Instagram, professor Léo Aquino, ou também pelo meu e-mail que consta nos slides, leonardogomesdeaquino@gmail.com. Muito obrigado. Bons estudos.